Eu sou Maria Isabel, vou falar um pouco sobre o livro Como Chegar ao Sim, Como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões. Então esse livro, ele logo no começo traz dois tipos de negociador, o afável e o áspero. O afável é aquele negociador que ele evita conflitos, então ele aceita todo tipo de proposta que lhe é sugerida, para que não crie conflito com outra pessoa. O negociador áspero, o duro, é aquele que disputa suas vontades de uma forma extrema. Ele resiste por mais tempo para que ele tenha o resultado que ele acha que é devido. O livro ele traz que nenhum dos dois tipos desses negociadores é eficaz. O primeiro não é eficaz porque ele acaba sendo explorado. O segundo não é eficaz porque ele é agressivo demais, ele acaba prejudicando o acordo final. Então, ele cria uma forma de negociação que não prejudique o acordo. Então, professores de Harvard criaram um terceiro método, chamado negociação baseada em princípios. Ela sugere que você procure benefícios mútuos sempre que possível, para que você obtenha um resultado com um padrão justo, para que as duas partes saiam ganhando, independente das vontades de qualquer dos lados. Então, os autores daí criam princípios para nortear a negociação, para que nenhum dos lados saia prejudicado. E ao procurar estabelecer princípios nas propostas oferecidas, ambas as partes tendem a chegar a um valor, a um acordo justo para a negociação. E daí ele elenca alguns passos que você deve seguir quando você está em uma negociação. Então você deve separar a pessoa do problema. Ele diz que na maioria dos acordos que a gente acaba fazendo, a gente conhece a pessoa. Então, para que essa relação não seja prejudicada, para que a gente não tenha depois no futuro atrito com a pessoa, então para que a gente consiga separar a pessoa do problema, consiga ver que independente da nossa negociação, que a gente no seio da negociação a gente está negociando com pessoas, então que as pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm reações humanas. Então pode ser desastroso uma negociação se você deixar de lidar com os outros de uma maneira sensível. Então, para que não haja esse conflito, que a gente consiga separar a pessoa do problema. O interesse, que é concentrar nos interesses e não nas posições. Então, saber que a gente, sempre quando faz um acordo, a gente tem um interesse em comum. E que às vezes a gente não argumenta, não conversa com aquela pessoa. Às vezes os dois lados têm o mesmo interesse, mas por falta de comunicação, por falta de argumentação com a outra parte, a gente tem dificuldade de entrar em um acordo. Opções. Crie uma variedade de possibilidades antes de discutir o que fazer. Então, tenha outras opções antes de fechar um acordo, de uma solução de um conflito. Tenha outras opções que você também gostaria que fossem resolvidas. Critérios. Insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. E para negociar esses critérios existem três pontos básicos, que é traçar um limite a cada questão, argumentar e contra-argumentar de forma mais apropriada. Então é muito importante você argumentar. Às vezes as partes não querem conversar entre si, mas precisa, essa é uma parte importante. E jamais ceda à pressão, somente aos princípios. É claro que há ressalvas a serem feitas. Negociar não é algo tão simples assim. Então, os autores listam uma série de critérios que devem ser levados em conta na hora da negociação. Então, conhecer profundamente o outro negociador. Então, conhecer a sua cultura, os seus costumes, saber por que ele toma certo tipo de atitude, não a atitude que você gostaria que ele tomasse. Isso é uma forma de você conseguir entender o outro lado. Cuidado para não prejudicar relações futuras. Então, como as negociações com clientes antigos e fiéis, para fazer uma concessão de que as consideradas normais, é recomendável
pois nesse caso o importante é preservar o relacionamento mútuo. Então, quando você faz uma negociação com alguém que, né, já é uma pessoa que você já tem uma intimidade maior, tente procurar fazer mais concessões para essa pessoa, para que não futuramente você não acabe perdendo acordos com essa pessoa, perdendo negociações com essa pessoa por conta de uma atitude passada. Não se sinta pressionado para fechar o acordo na primeira negociação. Então é sempre bom analisar, é sempre bom você ter tempo para analisar. Não se sinta pressionado para logo na primeira negociação já fechar o acordo para ser algo mais rápido. É bom você negociar, avaliar outras propostas para que você obtenha um resultado positivo. E nunca ataque a pessoa, sempre problema. Então sempre pense sempre pense no que a outra parte gostaria de ouvir, né? Nunca fale aquilo que você não gostaria de ouvir. Então, ao discutir, tente sempre olhar mais o problema, não a pessoa. Não ofender a pessoa e nem nada disso, mas sim discutir o problema. E os princípios e as dicas que o livro traz em relação à negociação. Negociar não é nada simples, fechar acordos não é algo simples, mas através desses princípios fica mais tranquilo e fica bom para ambas as partes.